seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa aula é uma aula de Geografia do 4º ano. Nós vamos falar sobre a migração. Mas antes disso, vamos ver a nossa programação de aulas para esse bimestre. A habilidade dessa aula será a habilidade do 4º ano de Geografia, descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, enfatizando a sociedade mineira. O nosso material de estudo vai ser o PET, o Plano de Estudo Tutorado, volume 2 de 2021. Nós teremos 5 aulas nesse bimestre. A primeira será sobre o que é migração, a segunda sobre o município, a terceira vai falar do poder público, a 4ª aula, a relação entre o campo e a cidade, e a nossa 5ª aula é sobre a produção de alimentos. Você alguma vez já precisou se mudar de onde você morava? Ou conhece alguém que precisou se mudar? Eu, por exemplo, me mudei recentemente, porque alguém da minha família precisava se deslocar de uma cidade para outra para poder trabalhar. Algumas pessoas se mudam porque precisam cuidar de alguém próximo, porque se casam, por motivos de trabalho. Alguém que você conheça já precisou se mudar? Desde o início da história, a humanidade se desloca em grupos à procura de caça e outros alimentos. Migrar significa deslocar-se entre cidades, estados e países. Então, se você já assistiu ao filme Era do Gelo, por exemplo, você deve ter visto que as personagens procuravam o tempo todo por um acampamento humano para devolver uma criança. Isso porque, há milhares de anos atrás, a humanidade era nômade, a humanidade sempre se deslocou para encontrar comida e melhores condições de vida. E hoje ainda nós continuamos nos mudando. Nós nos mudamos para procurar emprego, nós nos mudamos por diversos motivos. Mas por que as pessoas migram? Será que é só por isso? Será que é só a questão do emprego? Será que é só a questão da melhor condição de vida? Vamos entender isso um pouco melhor. Esse fenômeno pode ser desencadeado por fatores espontâneos, força de atração. Aqui eu coloquei 2 exemplos, o sonho americano e a corrida do ouro. Mas o que é isso, professora, o sonho americano? Olha só. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país muito próspero, é um país de economia forte. Então as pessoas acreditam que se mudando para lá, elas vão ter mais facilidade de conquistar os seus sonhos de consumo, financeiros, profissionais. Por isso, muitas pessoas de diversos lugares têm esse sonho americano de se mudar para lá e prosperar trabalhando numa economia forte, num lugar onde você vai receber em dólar, por exemplo. Outro exemplo, que é um exemplo que aconteceu aqui no nosso país, é a corrida do ouro. A corrida do ouro foi o seguinte: nós fomos descobertos na nossa costa, as pessoas chegaram de navio pelo litoral. Então, as pessoas começaram a popular o nosso litoral, mas foi descoberto em Minas Gerais, nessa região nossa, muitos metais preciosos. Então, as pessoas que estavam espalhadas pelo Brasil, começando a se espalhar, né, para popular o país, começaram a achar que seria uma boa ideia morar num lugar onde se encontra ouro, né? Então, a esperança de enriquecer trouxe muita gente, não só de outras partes do país, como até de outros países também, para procurar o ouro aqui, para procurar essa perspectiva de enriquecimento. Existem também
os fatores forçados, a força de repulsão, que podem ser de origem religiosa, psicológica, social, podem ser de origem econômica, política ou ambiental. Então, se eu moro em um lugar onde a minha religião, a minha crença não é bem aceita, as pessoas reagem com violência à minha religião, é possível que eu tenha o desejo de me mudar para outro lugar. Se o meu grupo social não é bem aceito, pode ocorrer a mesma coisa. O problema é econômico. Às vezes você procura pelo emprego, mas não encontra. Você procura prosperar, trabalha, mas não consegue. E aí, o que é que as pessoas podem fazer? Podem procurar outros lugares para morar, onde as oportunidades sejam melhores. Aqui nós temos dois exemplos de questões ambientais que levaram pessoas a se mudar. A seca no Nordeste e o terremoto que aconteceu no Haiti em 2010. O terremoto devastou o Haiti em 2010, então pessoas que tinham uma vida, estruturada passaram a não ter mais e o país passou por dificuldades econômicas em decorrência disso. Por isso a gente teve um grande número, um grande fluxo de imigrantes que saíram do Haiti para vir para cá e para outros lugares também. A seca no Nordeste é um exemplo interno aqui de dentro do Brasil. O Nordeste brasileiro tem poucas chuvas, um clima muito árido e, por causa disso, é difícil plantar, é difícil prosperar. Falta alimento, falta água. Isso também gerou um grande fluxo de pessoas se mudando do Nordeste para o Sudeste em busca de emprego e melhores condições de vida. No nosso acervo cultural, a gente tem muita música, muito livro, muito poema. O Luiz Gonzaga, por exemplo, tem muitas músicas falando desse nordestino que vem para cá e sente saudade do lugar dele, que vem para cá buscando, quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro que eu voltarei. Então, ele tem saudade da terra dele, mas ele precisa de chuva lá para poder voltar. Os tipos de migração. Nós podemos definir a migração de duas maneiras, quanto ao tempo e quanto à forma. Quanto ao tempo de permanência do migrante, uma das classificações é a migração definitiva, quando a migração se dá sem que o migrante saia do local para onde foi, ou seja, que não volte para o seu local de origem. Então, pessoal, veja só. Nós, às vezes, a gente vê casos de pessoas que se mudam definitivamente, não voltam mais para aquele lugar onde elas moravam. Quando, por exemplo, a gente deu exemplos de casos de repulsão, onde a pessoa se mudou por intolerância religiosa ou por alguma intolerância social, essas pessoas dificilmente vão ter desejo de voltar para o seu local de origem. Então, essa é uma migração definitiva. E nós temos a migração temporária também, que é quando a migração se dá por um tempo que pode ser determinado ou indeterminado. Então, existem alguns casos, por exemplo, de pessoas que se mudam para fazer no exterior, em outro país, um curso de mestrado, doutorado, faculdade. Essa migração é uma migração temporária, porque terminado o curso a pessoa volta. Aqui a gente tem um tempo determinado. E tem também pessoas que se mudam, ficam lá enquanto está bom, enquanto está próspero e às vezes voltam porque sentiram saudades, para cuidar de alguém, para ficar perto da família. Então isso pode acontecer de forma determinada ou não. Quanto à forma que se deu a migração, temos migração espontânea, quando ela se dá por vontade própria do migrante. Então, se a pessoa teve vontade de se mudar, ela
achou que o outro país era mais bonito, o outro lugar, nem sempre é país, né? Outro lugar era mais bonito, era mais interessante. Ela tem o desejo de mudar. Ela acha que a vida ali vai ser melhor por questões subjetivas, porque ela tem essa vontade. Então, é voluntário, é espontâneo. E tem a migração forçada, quando ela se dá por uma vontade externa ao interesse do migrante. Existe a migração planejada, ela é autorizada pelo governo. Quando nós falamos dentro do nosso país, não é necessário uma autorização. Mas quando nós vamos mudar para outros países, é necessário que a gente tenha um visto de permanência, é necessário que a gente esteja legalizado naquele local. Então, aqui, uma migração planejada precisa ser autorizada pelo país que vai te receber. A migração ilegal, não autorizada pelo governo ou autorizada por tempo determinado, turismo, sem retorno do cidadão ao seu país de origem após o fim do prazo. Também acontece a migração ilegal às vezes. Talvez você se lembre da campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que prometia a construção de um muro entre o país dele e o México para evitar esse tipo de migração. As pessoas sentiam vontade de ir, não conseguiam autorização, não conseguiam visto e mesmo assim elas iam atravessando a fronteira de forma ilegal. Outras maneiras também podem ocorrer essa migração ilegal. Por exemplo, você consegue um visto para passear nesse lugar, só que depois que está lá você não volta no tempo que deveria voltar. Também é uma forma ilegal de migração. Migrações no Brasil. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. Ofereceu terras e trabalhos aos imigrantes alemães, italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. No Rio Grande do Sul, foram os colonos italianos que se dedicaram ao cultivo da uva e à produção do vinho. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses, etc. Para outras áreas vieram os japoneses. Hoje, muitos pratos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por muitos brasileiros. A culinária do estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Ainda hoje, muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver. Então, pessoal, quando a gente não podia mais escravizar. Lembra que o Brasil usou por muito tempo mão de obra escrava. Quando a gente não podia mais escravizar os africanos, os negros, o Brasil começou a sofrer uma falta de mão de obra. E aí, o governo começou a incentivar a vinda de imigrantes de outros lugares. Quando a gente fala imigrante, nós estamos dizendo de pessoas, de imigrantes que vêm para cá. Então, começou a ter um incentivo para que pessoas de outros lugares, de outros países, viessem trabalhar aqui, cultivar a nossa terra. O Brasil é um país muito grande que precisava ser ocupado, precisava ser plantado, né? Precisava de gente para povoar. Então, o governo começou a incentivar que as pessoas viessem para cá. Existe influência de todas essas culturas na nossa formação, né? na nossa cultura. Aqui falou da influência
dos pratos, né, que a gente assimilou da culinária japonesa, da culinária italiana, mas todo o nosso costume, toda a nossa cultura tem muita contribuição de todos esses povos também. Atualmente, o Brasil possui a maior população japonesa fora do Japão. Então, a gente tem muitos japoneses morando aqui. São pelo menos 1.500.000 pessoas que se mudaram não, né? Porque alguns nasceram aqui, mas são muitas pessoas de origem japonesa que estão no Brasil hoje. Esse aqui é um cartaz que foi usado pelo governo brasileiro para incentivar a vinda dos japoneses aqui para o nosso país. Olha que cartaz interessante. Você vê ali uma pessoa de origem japonesa, o cartaz é na linguagem deles, obviamente, porque era uma propaganda veiculada lá. E essa pessoa, ela tem na mão uma ferramenta de trabalho e nos braços ela tem ali a família dela. Então, a sugestão do cartaz é que, no Brasil, os japoneses encontrariam um bom lugar para trabalhar, um lugar que seria próspero, uma terra a ser cultivada e um bom lugar para levar a sua família. Então, esse cartaz é um cartaz da época em que se incentivava a migração japonesa para cultivar as nossas terras. O Brasil tem a maior população negra fora da África e a segunda maior do planeta. A Nigéria, com uma população estimada de 85 milhões, é o único país do mundo com a população negra maior do que a brasileira. Então, nessa aula, nós vimos o que é a migração, que a migração é um deslocamento de pessoas que saem do seu local de origem para morar em outros lugares e que isso pode acontecer por diversos motivos. A pessoa pode se mudar de forma espontânea porque deseja morar em outro lugar ou de maneira forçada, porque as condições do seu local de origem estão tão ruins que ela se sente forçada a se mudar dali. Ela pode ser permanente ou não, a pessoa pode se mudar com um tempo determinado para voltar ou não. Ela pode acontecer por diversos motivos, social, econômico, religioso. Então, a gente viu isso tudo sobre a migração. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a aprender sobre esse assunto e que você faça suas atividades com muita atenção. Muito obrigada e até a próxima!